Condição física preocupa e afasta Flamengo da contratação de centroavante. Flamengo adota mudanças na gestão de viagens sob nova liderança. BAP assume hoje com preocupação com as finanças do clube e busca novas receitas para o início da sua administração. Maracanã deu início nesta segunda-feira ao processo de revitalização do seu gramado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia, muito bem-vindo a 2025. O Flamengo está implementando novas diretrizes para as viagens do time. Na gestão do Rodolfo Landim, era comum delegações amplas, muitas vezes incluindo dirigentes de outras áreas, familiares e aliados da administração. Agora o foco vai ser em ajustes que garantam um maior profissionalismo e organização. Com a chegada do Boto, a regra principal vai ser clara. Apenas profissionais diretamente ligados ao futebol vão viajar com o grupo. A intenção é evitar a presença de pessoas externas ao time no avião, no hotel e outros lugares mais, assegurando a logística do ambiente e que sejam totalmente voltados às competições. A nova postura reflete um reforço do Flamengo em adotar práticas mais alinhadas aos padrões dos grandes clubes europeus. A presença de pessoas externas em momentos estratégicos de concentração já vinha sendo criticada internamente e a nova diretoria busca corrigir essa prática. O Boto acredita que a redução no número de pessoas nas viagens vai ajudar a manter o foco no futebol. A convivência exclusiva entre jogadores, comissão técnica e equipe de apoio deve reforçar a concentração do elenco e melhorar o desempenho em partidas importantes. Além de limitar a presença de acompanhantes não essenciais, o Flamengo também vai revisar os processos logísticos. Hotéis, transportes e outros detalhes vão ser planejados para atender exclusivamente às necessidades da equipe, priorizando conforto e eficiência. Outro ponto defendido pela nova gestão é a economia. Viagens mais enxutas também significam menos gastos com hospedagens, alimentação e outros custos associados. A medida é vista como uma forma de otimizar os recursos do clube sem comprometer a qualidade do atendimento ao elenco. Essa decisão foi inspirada em exemplos de sucesso na Europa, onde clubes tradicionais mantêm um controle rigoroso sobre as suas delegações. O objetivo é replicar o mesmo nível de profissionalismo e disciplina que tem se mostrado eficaz em cenários de alta competitividade. A nova abordagem também pretende evitar eventuais desconfortos entre os próprios jogadores. Situações anteriores em que familiares ou dirigentes externos interferiram no espaço do elenco não serão mais toleradas, visando manter um clima de trabalho mais harmônico e profissional. O Maracanã deu início nesta segunda-feira ao processo de revitalização do seu gramado. Essa intervenção é essencial para garantir que o campo esteja em condições ideais para a próxima temporada, proporcionando aí melhores desempenhos e segurança para os jogadores. A primeira etapa do trabalho consiste na remoção da camada superficial da grama em uma profundidade que varia de 10 a 12 milímetros. Esse procedimento elimina o excesso de material acumulado, conhecido como colchão, e resíduos que possam comprometer o desempenho do gramado. Após a raspagem inicial, o campo vai receber o chamado top dressing, uma cobertura de areia que ajuda a nivelar a superfície e melhorar as condições para o crescimento uniforme da grama. Essa prática também auxilia na drenagem e reduz os riscos de poças durante as partidas. Na sequência, será aplicada uma adubação granulada específica. Esse processo é fundamental para repor os nutrientes essenciais do solo, estimulando um crescimento mais vigoroso e saudável da vegetação. Outro passo importante é a descompactação do solo com pinos sólidos. Essa técnica visa melhorar a circulação de ar,
água e nutrientes, promovendo uma base mais estável e resistente para o gramado. Os cortes helicoidais, realizados após a descompactação, têm a função de ajustar a altura e o padrão do gramado, proporcionando um acabamento uniforme e bem profissional. Essa etapa também ajuda a fortalecer as raízes da grama. O período atual de revitalização vai ser de 25 dias. Durante esse intervalo, o gramado vai passar por monitoramento constante para garantir que cada etapa tenha o efeito desejado. A previsão é que, ao final do processo, o campo apresente maior resistência e resiliência. A administração do Maracanã destaca que esse tipo de manutenção é essencial para preservar a qualidade do estádio, que recebe jogos de alta intensidade ao longo de todo o ano. Com o aumento do número de partidas e eventos, os cuidados regulares com o gramado se tornam ainda mais importantes. Um dos primeiros compromissos do Flamengo na temporada 2025 vai ser a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Visando a disputa desse torneio, o time de General Severiano vai ter um desfalque muito importante, visto que o Luiz Henrique, seu principal jogador, está de saída. Segundo informações do portal Flaweb, Luiz Henrique não será mais jogador do Botafogo em 2025. Em reunião, ficou definido a saída do atacante, que viaja nos próximos dias para assinar contrato com o Lyon da França, que também é de propriedade do John Textor. É importante ressaltar que o Luiz Henrique não vai ser a única baixa do Botafogo para a temporada 2025, porque além dele, o Tietê acertou o contrato com o Vasco, enquanto o Marçal não vai ficar porque não teve o seu contrato renovado. Já o técnico Arthur Jorge está de saída do clube. Gatito Fernandes também se despediu do time no final de 2024, bem como o meia da seleção argentina, Almada. O Flamengo e Botafogo vale o título logo no início de 2025. Campeão da Copa do Brasil, o Mengão vai jogar contra o Botafogo, que foi o campeão brasileiro da última temporada. Vale lembrar que o Mengão tem 2 títulos desse torneio, enquanto a equipe do Botafogo vai estrear aí na competição. A partida está marcada para acontecer no dia 2 de fevereiro, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, com horário ainda a ser definido. Desde que tomou posse como presidente do Flamengo no dia 18 de dezembro, o BAP e a sua equipe têm focado em analisar números e acessar informações para traçar um diagnóstico do clube. A gestão começa, de fato, hoje, 1º de janeiro de 2025, e até o momento os pares do presidente têm visto com muita preocupação a situação financeira do clube. Não há risco imediato, mas o foco da administração, no primeiro momento, vai ser buscar novas receitas e garantir que os recursos acordados entrem nos cofres de acordo com o prazo combinado. A preocupação é com o longo prazo. Fontes ouvidas pelo GE acreditam que houve uma degradação dos números nos últimos meses da gestão do Landim. É pior do que imaginávamos, disse lá uma pessoa ligada à nova diretoria. A tendência é que só a partir dessa quinta-feira que a atual gestão do Flamengo tenha acesso irrestrito a todas as áreas do clube, mesmo que reuniões com todos os setores já tenham sido feitas desde a posse do BAP. Algumas mudanças já foram traçadas e vão ser definidas e anunciadas na primeira semana de 2025, com nomes dos profissionais contratados para as posições-chave do clube. O futebol tem sido tocado diretamente pelo BAP, com o José Boto tendo total autonomia. O novo diretor de futebol ainda vai conversar com os profissionais do departamento para definir quem tem condições de ficar no clube. Outros nomes serão contratados, sendo que alguns já foram até indicados pelo português. O mantra dos primeiros meses será ir atrás de novos patrocínios e aumentar urgentemente a receita, além de reduzir os custos. Já houve um alívio na folha com as saídas do Davi Luiz e do Gabigol, e dessa forma não há expectativas de grandes investimentos na janela, o que pode mudar antes do Campeonato Brasileiro. A avaliação é que o elenco é muito bom, mas ainda precisa de reforços pontuais e de que há jogadores que vão voltar de lesões e darão tranquilidade para a equipe do Felipe Luiz trabalhar.
há previsão de novas receitas para o início desse ano. O novo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Ricardo Lomba, convocou a primeira reunião de 2025 para votar 3 patrocínios, com as marcas Texaco, ABC da Construção e InDrive. As 3 propostas foram recebidas no fim da gestão do presidente Landim e envolvem o futebol profissional do clube. ABC da Construção no short, parte traseira das 2 pernas, no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e no basquete masculino profissional. O InDrive no microfone das entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino. A Texaco, número das camisas do time masculino e escudeto nas camisas de treino e aquecimento das equipes principal e sub-20. Nessa sessão ainda não vai ter a votação do orçamento de 2025. A gestão Landim propôs 20 milhões de euros para comprar atletas e 30 milhões de euros, 192 milhões de reais, para vender atletas. O BAP e a sua equipe têm destrinchado os atuais números e deve apresentar uma versão revisada para aprovação no Conselho Deliberativo. As comissões foram nomeadas por Ricardo Lomba com base em critérios técnicos. O clube exigiu currículos das pessoas e foi elaborado um termo de conduta, seguindo o que o BAP planeja para a profissionalização do Flamengo. A nova direção pretende divulgar um comunicado sobre a situação financeira e seus primeiros desafios à frente do clube. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce legal o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! Um dos nomes da lista do José Boto para substituir o Gabigol que fechou com o Cruzeiro, Lassina Traoré, ficou nesse momento mais distante de ser o reforço do Flamengo para o ataque, porque a sua condição física preocupa e afasta o clube da sua contratação. O atacante de Burkina Faso, de 23 anos, já trabalhou com o Boto no Shakhtar Donetsk e foi oferecido por seus representantes ao Flamengo, que abriu conversas pelo jogador. O clube da Ucrânia pagou 10 milhões de euros por Traoré em 2021. Depois de apenas 14 jogos em que ele se destacou com 9 gols, o centroavante se machucou gravemente. O episódio aconteceu contra a Inter de Milão pela Champions League, quando ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito com apenas 7 minutos de jogo. Dumfries caiu em cima da perna do Lassina Traoré, que teve fratura exposta. Ele ficou 1 ano sem jogar e não conseguiu recuperar o bom momento na temporada 22-23. O Traoré começou bem a temporada seguinte, com 2 gols em 3 partidas, mas a fase foi interrompida novamente por uma nova lesão grave. Dessa vez, uma ruptura do tendão do quadríceps na coxa. O centroavante precisou passar por uma nova cirurgia e perdeu um semestre praticamente inteiro, voltando a jogar só em fevereiro desse ano. O Lassina Traoré joga no Shakhtar Donetsk desde julho de 2021 e tem contrato com o clube até junho de 2026. Ele ganha por mês na casa dos 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual, valor que nenhum jogador do futebol brasileiro alcançou até agora. Desse modo, para vestir a camisa do Flamengo, o salário dele teria que ser reduzido drasticamente. A informação é do portal RTI Esportes. Até o momento, o vencimento mais caro de um jogador no Brasil é do Memphis Depay, do Corinthians, que ganha cerca de 3 milhões de reais por mês. Importante ressaltar que o jogador do Mengão mais bem pago é o Bruno Henrique, com 1.800.000 reais por mês. Atualmente, segundo o site de estatística Transfermarkt, o valor de mercado do Lassina Traoré é de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o Shakhtar Donetsk estabeleceu uma multa rescisória pelo jogador de 80 milhões de euros, ou seja, mais de 500 milhões de reais na cotação atual. Com receio do histórico de lesões, o Flamengo não deve seguir as negociações com o Lassina Traoré.
A princípio, o clube pensava em um empréstimo com opção de compra. José Boto tem como prioridade nessa janela encontrar um substituto para o Gabigol. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, um excelente 2025 para todos nós, com muita saúde, muitas realizações. Bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão, campeão de tudo em 2025!